Capítulo 6. Muito enigmático é o fato de um unicórnio, embora extraordinariamente arredio e de pessoas temeroso, quando encontra uma donzela que ainda não teve contato carnal com um homem, logo a ela se achega, ajoelha-se, e sem temor algum, coloca a cabeça em seu regaço. Dizem que em tempos remotos houve donzelas que fizeram daquilo um autêntico proceder, ficavam anos sem se casar e mantendo a castidade, apenas para servirem de isca para caçadores de unicórnios. Não demorou muito para ficar claro que os unicórnios somente sentiam atração por donzelas jovens, não dando qualquer atenção às mais velhas. Por ser um animal sagaz, o unicórnio certamente se dava conta de que uma virgindade mantida por tempo exagerado era uma coisa suspeita e contrária à natureza. Fisiologus despertou ao calor. A quentura que ardia como ferro em brasa fez com que recuperasse os sentidos. Não conseguia mexer a cabeça, algo a retinha. Mexeu-se bruscamente e urrou de dor, sentindo a pele de uma das têmporas rachando e descolando-se. Abriu os olhos. A pedra sobre a qual repousava sua cabeça tinha uma cor pardo-avermelhada por causa do sangue coagulado e seco. Tateou a têmpora e sentiu com os dedos uma crosta dura e rachada. A crosta estivera grudada na pedra. Agora, após o movimento da cabeça, separou-se dela e começou a sangrar. Siri pigarreou, cuspindo uma mistura de saliva com areia. Ergueu-se sobre os cotovelos, sentou-se e olhou em volta. Para qualquer lado que virasse, via uma planície pedregosa cinza avermelhada entrecortada por barrancos e fendas, com montes de pedras e enormes rochas de formas estranhas dispersos aqui ou ali. Sobre a planície, bem ao alto, pendia um sol dourado e ardente, abrasando o céu e alterando-a visão com seu brilho cegante e a tremulação do ar. Onde estou? Siri tocou cuidadosamente a têmpora ferida e inchada. Doeu? Doeu muito. Devo ter feito um baita galo na testa, pensou. Devo ter caído no chão com muita força. Repentinamente notou a roupa rasgada e descobriu novos pontos doloridos, na espinha dorsal, nas costas, no ombro, nos quadris. Ao cair poeira, grãos de areia e minúsculas lascas de pedra penetraram por toda parte, nos cabelos, nos ouvidos, na boca, bem como nos olhos, que ardiam e lacrimejavam. As palmas das mãos e os cotovelos estavam ralados e em carne viva, ardendo horrivelmente. Esticou as pernas lenta e delicadamente, voltando a gemer, pois um dos joelhos reagiu ao movimento com um espasmo de dor. Siri tateou através do não danificado couro das calças, mas não lhe pareceu que ele estivesse inchado. Ao inspirar, sentiu uma agourenta pontada nas costelas, e a tentativa de inclinar o corpo para frente fez com que quase soltasse um grito por causa do espasmo de dor na extremidade inferior da coluna vertebral. Como? Me arrebentei, pensou. Mas acho que não quebrei nada. Caso tivesse quebrado algum osso, estaria sentindo ainda mais dor. Estou inteira, apenas bastante machucada. Vou poder me levantar. E me levantarei. Devagarzinho, evitando qualquer gesto brusco, tomou posição e ajoelhou-se desajeitadamente, enquanto tentava proteger o joelho ferido. Depois ficou de quatro, gemendo, ofegando e sibilando. Por fim, após um tempo que lhe pareceu uma eternidade, ergueu-se, apenas para de imediato voltar a desabar em razão de uma tonteira, que lhe obscureceu a visão. Sentindo uma violenta onda de náuseas, deitou-se de lado. As rochas, aquecidas pelo sol, ardiam como brasas. Jamais vou me levantar, soluçou. Não consigo. Vou morrer queimada sob esse sol. Sua cabeça latejava com uma dor surda e incessante. Qualquer movimento resultava numa dor adicional, de modo que Siri decidiu não se mexer. Cobriu a cabeça com o braço, mas em pouco tempo os raios solares tornaram-se insuportáveis. Compreendeu que teria de encontrar uma forma de escapar deles, dominando a resistência do corpo dolorido e semicerrando os olhos por causa da penetrante dor nas têmporas, conseguiu arrastar-se até uma grande rocha erodida pelo vento na forma de um estranhíssimo cogumelo, cujo desforme chapéu proporcionava uma sombra minúscula junto de sua base. Tossindo e fungando, ela se encolheu o máximo que pôde para aproveitar cada nesga da sombra. Ficou deitada por muito tempo, até o momento em que o sol, deslocando-se pelo céu, voltou a agredi-la com o fogo vindo de cima. Siri arrastou-se para o outro lado do rochedo. Constatou, porém, que o esforço fora em vão. O sol estava no zênite e o cogumelo de pedra não produzia mais praticamente sombra alguma. Ela apertou com as mãos as têmporas latejantes de dor e adormeceu. Despertou a uma onda de calafrios que lhe percorria todo o corpo. A dourada bola do sol perdera um pouco da cegante luminosidade. Agora, mais baixo, pendendo sobre as rochas pontudas e irregulares, adquirira uma cor alaranjada. O calor diminuíra levemente.
Ciri fez um grande esforço e conseguiu se sentar, olhando em volta. A dor de cabeça cessou, deixando de cegar. Lá, tateou a têmpora ferida e constatou que o calor voltara a secar e endurecer a crosta. No entanto, todo o seu corpo continuava dolorido, parecendo não ter nele um só lugar que não estivesse machucado. Pigarreou, sentiu grãos de areia nos dentes e tentou cuspir. Em vão, apoiou as costas na rocha em forma de cogumelo, ainda quente do sol. Finalmente refrescou um pouco, pensou. Agora, com o sol se pondo no ocidente, já dá para respirar direito e em breve cairia a noite. Onde estou, com todos os diabos? Como sair daqui? E por que caminho? Aonde ir? Ou talvez seja melhor não me mexer do lugar e esperar ser encontrada. Afinal, vão me procurar. Geralt e Yennefer, eles não vão me deixar aqui sozinha. Tentou cuspir mais uma vez, e mais uma vez não conseguiu. Foi quando compreendeu. Sede. Lembrou-se de que já durante a fuga sentira o desconforto da sede. E lembrou-se claramente de que havia um cantil de madeira preso ao arção da sela do negro corcel, no qual montara ao fugir para a Torre da Gaivota. Mas naquele momento ela não estava em condições de erguê-lo e destampá-lo. Não tinha tempo para isso. E agora, nada de cantil. Agora, nada de nada. Nada além das afiadas pedras aquecidas, da ferida na têmpora repuxando sua pele, do corpo dolorido e da garganta seca, que nem podia ser aliviada tragando saliva. Não posso ficar aqui. Preciso me levantar e sair à procura de água. Se não encontrar água, acabarei morrendo. Tentou se erguer, ferindo os dedos no cogumelo de pedra. Conseguiu. Deu um passo e, soltando um grito de dor, caiu de quatro, retesada num seco espasmo de vômito. Foi assolada por uma onda de cãibras tão fortes que precisou retomar a posição horizontal. Estou sem forças. E sozinha. Mais uma vez. Todos me traíram, abandonaram, deixando-me à própria sorte. Como daquela vez. Ciri sentiu como a garganta foi sendo apertada por uma tenaz invisível, como os músculos da mandíbula se contraíam de dor, como os lábios ressecados começavam a tremer. Lembrou-se das palavras de Yennefer. Não existe imagem mais horrenda do que uma feiticeira aos prantos. E pensou, mas ninguém está me vendo aqui. Ninguém, encolhida em posição fetal debaixo do cogumelo de pedra, chorou copiosamente. Um choro seco e terrível, sem lágrimas. Quando finalmente ergueu as pálpebras inchadas, constatou que o calor diminuíra ainda mais e o até então amarelado céu adquiria sua normal cor de cobalto, inesperadamente entremeado por finas tiras de nuvens brancas. O disco solar foi se avermelhando e baixando, mas continuava enviando sobre o deserto seus pulsantes raios de calor. Ou será que o calor provinha das aquecidas superfícies das rochas? Ciri sentou-se, constatando que a dor na cabeça e no resto do corpo ferido parara de incomodá-la, chegando a parecer insignificante em comparação com o crescente sofrimento nas entranhas e a cruel ardência na garganta ressecada. Não devo me render, pensou. Não posso me render. Assim como em cair mole, preciso me levantar, vencer, subjugar em mim a dor e a fraqueza. Preciso me levantar e seguir em frente. Pelo menos já sei em que direção, a posição do sol indica onde fica o oeste. Preciso encontrar água e algo para comer. Caso contrário, vou morrer. Isto aqui é um deserto. Eu caí num deserto. Aquilo no que entrei lá, na Torre da Gaivota, era um portal mágico, uma ferramenta encantada pela qual é possível transportar-se a grandes distâncias. O portal em Tor Lara era estranho. Quando Ciri adentrar o último aposento, não havia lá qualquer saída, nem mesmo uma janela, apenas grossas paredes cobertas de limo. E fora numa daquelas paredes que brilhara repentinamente uma oval regular preenchida por uma luminosidade opalina. Ciri hesitara, mas o portal a atraía, chamava-a, quase a convidava para que o atravessasse. Como não havia outra saída além daquela oval brilhante, ela fechara os olhos e se atirara nele. Fora envolta por uma cegante claridade e um turbilhão selvagem, e então uma explosão. A fizera perder o ar dos pulmões e lhe esmagara as costelas. Tudo de que se lembrava era de um silêncio frio e vazio, seguido por um novo brilho e engasgo. Em cima, havia o azul celeste e embaixo, um cinza borrado. O portal a expulsara no meio do voo, como um filhote de águia deixa cair um peixe demasiadamente pesado para ele. Quando batera nas rochas, perdera os sentidos. Não sabia dizer por quanto tempo. Li sobre portais quando estive no templo de Melitele, lembrou-se, sacudindo a cabeça para livrar a cabeleira da areia. Nos livros havia menções a portais danificados e caóticos, que levavam não se sabe para onde e que expulsavam as pessoas em locais desconhecidos. O portal da Torre da Gaivota devia ser um desses e me expulsou no fim do mundo.
ninguém sabe onde. Ninguém vai me procurar aqui e jamais serei achada. Se permanecer aqui, morrerei. Ciri ergueu-se e, mobilizando todas as suas forças e apoiando-se na rocha, deu o primeiro passo. Depois o segundo. Em seguida o terceiro. Aqueles primeiros passos mostraram-lhe que as fivelas de sua bota direita haviam se soltado, e com isso, o cano caía toda hora, impedindo-a de andar. Sentou-se, dessa vez por vontade própria, e examinou sua roupa e equipamento. Concentrando-se naquela atividade, esqueceu a dor e o cansaço. A primeira coisa que descobriu foi o espadim. A bainha havia se deslocado às suas costas e ela se esquecera dele por completo. Junto ao espadim, como sempre, estava sua pequena bolsa de couro, presente de Yennefer. A bolsinha continha tudo o que uma dama deve ter sempre ao alcance da mão. Ciri abriu-a. Infelizmente o equipamento padrão de uma dama não tinha muita serventia para mitigar a situação na qual ela se encontrava. Um pente de tartaruga, um alicate-lima para unhas, um pacote com chumaços de algodão, e um pequeno pote de jadeíta com creme hidratante para as mãos. Ciri passou imediatamente o creme hidratante sobre o rosto e os lábios queimados. Em seguida, sem pensar muito, lambeu todo o conteúdo do pote, deliciando-se com sua gordura e um vestígio de umidade. A mistura de camomila, âmbar e cânfora usados na preparação do creme tinha um gosto horrível, mas agiu como estimulante. Amarrou o cano solto da bota com uma tira de couro arrancada da manga, levantou-se e bateu com o pé no chão várias vezes para conferir o efeito. Abriu e desfez os chumaços de algodão, fazendo com eles uma larga bandagem sobre a têmpora ferida e a testa queimada pelo sol. Ajeitou o cinturão, puxando o espadim para mais perto do quadril esquerdo. Instintivamente, tirou-o da bainha e testou o gume da lâmina. Estava afiado, como ela sabia de antemão. Tenho uma arma, pensou. Sou uma bruxa. Não morrerei aqui. Estou pouco me lixando para a fome, sei que vou aguentar. No templo de Melitele houve ocasiões em que tivemos de jejuar por até 2 dias seguidos. Já quanto à água, tenho de achá-la. Vou caminhar o que for preciso até chegar a ela. Afinal, este maldito deserto deve terminar em algum ponto. Se ele fosse muito grande, eu saberia algo sobre ele e o teria visto nos mapas que andei examinando com Jarre. Jarre? Estou curiosa de saber o que ele está fazendo neste momento. Em frente, decidiu. Vou para o oeste. Como posso ver onde o sol se põe? Essa é a única direção da qual tenho certeza. Além disso, nunca me perco. Sempre sei por onde ir. Se for preciso, caminharei a noite toda. Sou uma bruxa. Assim que recuperar as forças, vou correr como corria na trilha. Assim, chegarei rapidamente ao fim deste deserto. Vou aguentar. Preciso aguentar. Tenho certeza de que Geralt já esteve por mais de uma vez em desertos assim, e quem sabe, até em outros piores do que este. Eu vou. A paisagem permaneceu inalterada após a primeira hora de marcha. A seu redor continuava não havendo nada além de pedras cinza avermelhadas que faziam seus pés escorregar e a obrigavam a tomar muito cuidado para não cair e se machucar. Arbustos esparsos, secos e espinhosos estendiam para ela seus ramos retorcidos saídos das fendas no terreno. Ao chegar ao primeiro dos arbustos, Ciri se deteve na esperança de encontrar nele folhas ou ramos frescos que pudessem ser sugados ou mascados. No entanto, o arbusto só tinha espinhos que feriam os dedos. Não era possível tirar dele sequer um galho que lhe servisse de cajado. Levando em conta que o segundo e o terceiro arbustos eram idênticos, Ciri resolveu ignorá-los, passando ao largo deles sem se deter. Escurecia rapidamente. O sol baixava detrás do horizonte adentado, enquanto o céu adquiria uma cor purpúrea. Com a penumbra, chegou o frio. De início, Ciri saudou-o com grande regozijo, o frio aliviava a pele queimada. No entanto, em pouco tempo começou a incomodá-la, a ponto de ela bater os dentes. Apressou o passo, esperando se aquecer com a marcha mais acelerada, porém o esforço fez com que retornassem as dores no quadril e no joelho. Ela começou a mancar. Para piorar, o sol se pusera por completo e tudo mergulhara na mais espessa escuridão. A lua estava na fase nova, e as estrelas que pontilhavam o céu não serviam de grande coisa para iluminar. Em pouco tempo, Ciri deixou de enxergar o caminho diante de si. Tropeçou e caiu diversas vezes, raspando dolorosamente a pele dos pulsos. Por 2 vezes enfiou o pé em fendas do terreno pedregoso, e só não o torceu ou quebrou graças à maneira adequada de cair que tanto treinara em cair mole. Por fim, deu-se conta de que caminhar no meio da escuridão era impossível. Tomada por um desespero imobilizador, sentou-se num bloco de basalto plano. Não tinha a mais vaga ideia de ter mantido ou não a direção desejada,
pois havia muito tempo não sabia em que lugar no horizonte o sol desaparecera, tendo perdido por completo a visão daquela luminosidade que a guiara nas últimas horas antes do anoitecer. Estava envolta por uma escuridão aveludada e por um frio lancinante, um frio que a paralisava, que lhe mordia as articulações, que a obrigava a se encolher toda, enfiando a cabeça entre os ombros doloridos. Ciri começou a sentir saudade do sol, embora soubesse que com sua volta desabaria sobre ela aquele calor insuportável durante o qual não haveria qualquer possibilidade de continuar andando. Tomada por uma onda de desespero e desesperança, voltou a sentir o aperto na garganta e a vontade de chorar. Só que dessa vez o desespero e a desesperança transformaram-se em raiva. Não vou chorar, e gritou para a escuridão. Sou uma bruxa. Sou uma feiticeira. Ciri ergueu as mãos, apertando as palmas nas têmporas. A força está por toda parte. Está no ar, na água, na terra. Ergueu-se de um pulo, estendeu os braços e deu alguns passos lentos e hesitantes, procurando febrilmente por uma fonte. Teve sorte. Quase de imediato sentiu nos ouvidos os conhecidos murmúrio e palpitação. Sentiu a energia emanando de um veio de água oculto nas profundezas do solo. Auriu a força, aspirando de maneira cuidadosa e contida. Sabia que estava fraca e que em tais casos uma brusca oxigenação do cérebro poderia fazê-la desmaiar, tornando vão todo o esforço. Aos poucos, foi se sentindo preenchida por energia, trazendo-lhe a conhecida euforia momentânea. Os pulmões começaram a funcionar com mais força e rapidez. Ciri controlou a respiração apressada. Uma oxigenação acelerada também poderia trazer resultados fatais. Conseguiu. Primeiro, o cansaço, pensou, aquela paralisante dor nos braços e nas coxas. Em seguida, o frio. Tenho de aumentar a temperatura de meu corpo. Aos poucos foi se lembrando dos gestos e feitiços, executando alguns deles demasiadamente rápido, o que lhe provocou cãibras, tremores e uma tonteira que fez com que caísse de joelhos. Sentou-se no bloco de basalto, acalmou os braços retesados e dominou a respiração ofegante. Em seguida, repetiu as fórmulas, esforçando-se para manter a calma e a precisão, ativando ao máximo a concentração de sua vontade. Assim como antes, o resultado foi imediato. Ciri sentiu-se envolvida por um bem-vindo calor, ergueu-se com a sensação da dissipação do cansaço e do relaxamento dos músculos doloridos. Sou uma feiticeira. Berrou triunfalmente, erguendo bem alto um braço. Venha, luz imortal. Eu a convoco. A Endrean Veigaine. Uma pequena e morna esfera luminosa voou de sua mão como uma borboleta, jogando sobre as pedras agitados mosaicos de sombras. Ciri, movimentando lentamente a mão, estabilizou a esfera, posicionando-a à sua frente. Aquela não foi uma das melhores ideias, a luz a cegava. Tentou posicioná-la às suas costas, mas a emenda ficara pior que o soneto. Sua própria sombra obscurecia o caminho à sua frente. Diante disso, a pequena feiticeira moveu-a levemente para um de seus lados, deixando-a pendente um pouco acima de seu ombro direito. Embora a pequena esfera não pudesse ser comparada a uma legítima Aine mágica, Ciri ficou extremamente orgulhosa de seu feito. Que pena! Exclamou, cheia de si. Que pena que Yennefer não possa ver isto. Ciri se pôs em marcha, escolhendo o caminho graças ao tremeluzente e inseguro claro-escuro. Atirado pela esfera. Enquanto andava, tentava se lembrar de outros feitiços, mas todos lhe pareceram inadequados ou inúteis à situação em que se encontrava, além de serem extremamente cansativos quando invocados, de modo que resolveu evitar seu uso, a não ser em caso de extrema necessidade. Infelizmente, não conhecia um só que pudesse criar água ou comida. Sabia que eles existiam, mas não como invocá-los. A luz da esfera mágica, o até então morto deserto repentinamente adquiriu vida. Debaixo dos pés de Ciri fugiam brilhantes besouros desajeitados e aranhas peludas. Um pequeno escorpião ruivo amarelado atravessou rapidamente seu caminho e escondeu-se em uma das fendas do terreno, arrastando consigo a cauda segmentada. Um lagarto verde de cauda comprida deslizou sobre os seixos e mergulhou na escuridão. Pequenos roedores parecidos com ratos fugiam dela, dando altos pulos com as patas traseiras. Mais de uma vez, viu pares de olhos brilhando na escuridão, e, em determinado momento, ouviu emanar do meio das rochas um silvo capaz de congelar o sangue nas veias. Se antes tinha a intenção de caçar algo para comer, o tal silvo a fez perder qualquer vontade de remexer nos pedregulhos. Passou a olhar com mais cuidado por onde pisava, parecendo enxergar no caminho as imagens que vira nos livros em Cair Morhen: o escorpião gigante, a escarlata, a quimera, o anão, a lâmia, o tarântulo, todos eles monstros que viviam nos desertos.
Caminhava atentamente, olhando assustada para todos os lados, aguçando os ouvidos e segurando na mão suada o punho do espadim. Após algumas horas, a esfera luminosa ficou turva, o círculo de luz, por ela emitido diminuiu, nublou, e se dissipou. Ciri, esforçando-se muito para se concentrar, repetiu o encanto. A esfera brilhou com intensidade por alguns segundos, para logo em seguida ficar avermelhada e fraca. O esforço físico venceu Ciri, que cambaleou e viu manchas negras e vermelhas dançarem diante de seus olhos. Com isso, ela se sentou pesadamente, fazendo chiar os seixos e outras pedras soltas. A esfera apagou-se por completo. Ciri não tentou mais feitiço algum. A exaustão, aliada ao vazio e à falta de energia que sentia dentro de si, eliminava previamente qualquer chance de sucesso. Diante dela, bem longe, na linha do horizonte, erguia-se uma tênue claridade. Errei o caminho, constatou com horror. Fiz tudo errado. Comecei andando na direção do oeste, e eis que o sol vai se erguer logo à minha frente, o que quer dizer. Senti um cansaço e uma sonolência tão paralisantes que nem os tremores de seu corpo conseguiam espantar. Não vou adormecer, decidiu. Não posso adormecer. Não posso. Foi despertada pelo frio penetrante e pela claridade crescente. Uma lancinante dor nos intestinos e a seca e dolorida ardência na garganta fizeram com que rapidamente voltasse a si. Tentou se erguer. Não conseguiu. Os doloridos e endurecidos membros negavam-lhe obediência. Apalpando com as palmas das mãos o solo em torno de seu corpo, sentiu certa umidade debaixo dos dedos. Água, murmurou. Água. Tremendo de excitação, pôs-se de quatro e colou os lábios às placas de basalto, recolhendo febrilmente com a língua as minúsculas gotas de orvalho espalhadas por sua superfície. Numa das fendas encontrou quase uma colher de orvalho, sorveu-o com areia e pequenos seixos, sem ousar cuspir. Olhou em volta, tomando extremo cuidado para não desperdiçar nem uma gotinha sequer do precioso líquido. Ciri sugou as brilhantes gotículas que pendiam dos espinhos de um arbusto anão que, de modo totalmente misterioso, conseguira brotar entre as pedras. Seu espadim jazia no chão. Não se lembrava de tê-lo desembainhado, mas sua lâmina estava exposta e apresentava-se opaca por causa do orvalho. Escrupulosamente e com todo o cuidado, lambeu o frio metal dominando a dor que entesava seu corpo. Arrastou-se de quatro à procura de mais umidade, sobre rochas mais distantes. No entanto, o dourado disco solar cobriu o deserto com sua cegante luminosidade e, muito rápido, secou as pedras. Ciri recebeu o calor com grande alegria, embora estivesse ciente de que em pouco tempo, abrasada sem piedade, ansiaria pelo alívio proporcionado pelo frio noturno. Virou-se de costas para a esfera brilhante. Sabia que lá onde ela brilhava era o leste, enquanto ela precisava se deslocar na direção do oeste. Era preciso. O calor foi crescendo e logo se tornou insuportável. Ao meio-dia, passou a incomodá-la a tal ponto que ela teve de interromper a marcha e procurar por uma sombra. Finalmente encontrou uma rocha em forma de cogumelo. Arrastou-se até ela. Foi quando notou um objeto jogado entre as pedras. Era um pequeno pote de jadeíta de creme hidratante para as mãos com o conteúdo totalmente lambido. Não teve força suficiente para chorar. Fome e sede se sobrepujaram à exaustão e ao desânimo. Cambaleando, Ciri retomou a marcha. O sol queimava. Ao longe, no horizonte, detrás da ondulante cortina de ar aquecido, viu algo que somente poderia ser uma cadeia de montanhas. Uma cadeia de montanhas. Muito distante. Quando caiu a noite, Ciri fez um esforço adicional e conseguiu sorver um pouco da força, mas a materialização da esfera mágica só se deu após várias tentativas e esgotou-a a tal ponto que não pôde mais seguir adiante. Perdera toda a energia e mesmo depois de tentar diversas vezes, foi incapaz de fazer funcionar os feitiços de aquecimento e relaxamento. A luz da esfera deu-lhe coragem e ergueu sua moral, mas o penetrante frio fez com que ela ficasse tiritando. Ciri tremia, aguardando com ansiedade o nascer do sol. Desembainhou o espadim e colocou-o transversalmente sobre uma pedra, para que o metal da lâmina se cobrisse de orvalho. Estava terrivelmente esgotada, porém a fome e a sede afugentavam o sono. Aguentou até o amanhecer. Entretanto, ainda estava escuro quando começou a lamber com afã a lâmina do espadim. Assim que clareou, pôs-se imediatamente de quatro para procurar por umidade entre as fendas e rachaduras. Ouviu um sibilo. Virou-se e viu um grande lagarto colorido sentado sobre uma pedra vizinha, abrindo a boca desdentada em sua direção, eriçando o dorso e batendo a cauda com força na pedra. Diante dele havia uma pequena fenda cheia de água.
A primeira reação de Ciri foi a de recuar assustada, mas logo em seguida foi acometida por um acesso de desespero misturado com raiva. Tateando em volta com as mãos trêmulas, pegou um pontudo fragmento de rocha. Essa água é minha. Urrou, é minha. Atirou a pedra. Errou o alvo. O lagarto deu um salto e fugiu agilmente no labirinto de rochas. Ciri jogou-se sobre a pedra e sugou o resto da água da fenda. Foi quando viu. Detrás da pedra havia um ninho, e, dentro dele, 7 ovos semi-ocultos pela areia avermelhada. A menina não hesitou sequer um momento. Arrastou-se até o ninho, agarrou o primeiro ovo e cravou nele os dentes. A dura casca se partiu, caindo em sua mão, e uma massa viscosa escorreu por seu braço até a manga. Ciri sugou o ovo e lambeu o braço. Engolia com dificuldade e não sentia gosto algum. Sugou todos os ovos e permaneceu de 4, pegajosa, suja, cheia de areia, com restos de muco presos aos dentes, revirando febrilmente a areia com os dedos e emitindo soluços inumanos. Por fim, ficou imóvel. Endireite-se, princesa. Não apoie os cotovelos na mesa. Preste atenção quando for pegar algo da travessa para não manchar as rendas das mangas. Limpe a boca com o guardanapo e não faça barulho enquanto mastiga. Pelos deuses, será que ninguém ensinou essa criança como se deve comportar à mesa? Cirila. Ciri caiu num choro convulsivo, apoiando a cabeça nos joelhos. Conseguiu caminhar até o meio-dia, quando o calor a obrigou a descansar. Dormitou por bastante tempo, encolhida à sombra de uma rocha. A sombra não refrescava, mas era bem melhor do que a ardência do sol. Sede e fome não lhe permitiam adormecer de verdade. A distante cordilheira, brilhando à luz dos raios solares, parecia-lhe estar pegando fogo. No topo daquelas montanhas, pensou, pode haver neve, pode haver gelo, pode haver riachos. Preciso chegar lá o mais rápido possível. Caminhou quase a noite inteira. Decidiu guiar-se pelas estrelas que enchiam o céu. Ciri se arrependeu de não ter prestado atenção às aulas de astronomia, nem ter tido paciência de estudar os mapas astrais que existiam na biblioteca do templo. Obviamente conhecia as galáxias principais: 7 cabras, cântaro, foicinho, serpente, dragão e donzela da noite, mas todas elas ficavam muito alto na abóbada celeste e era difícil se orientar por elas. Por fim, conseguiu escolher do cintilante formigueiro uma estrela bastante clara que, em sua opinião, apontava na direção correta. Não sabia que estrela era aquela, de modo que decidiu batizá-la de Olho. Continuou sua marcha. A cadeia de montanhas a qual se dirigia não ficava nem um pouco mais perto, permanecia tão distante quanto no dia anterior, mas pelo menos indicava um caminho. Ao andar, Ciri olhava com atenção para todos os lados. Encontrou mais um ninho de lagarto, dessa vez com 4 ovos. Vislumbrou uma erva verdinha menor que o dedo indicador que, por milagre, crescera no meio das rochas. Também caçou um besouro marrom e uma aranha de pernas finas. Comeu tudo. Ao meio-dia vomitou o que comera, desmaiando logo em seguida. Quando voltou a si, achou um pouco de sombra, na qual se deitou, toda encolhida, segurando com as mãos a barriga dolorida. Assim que o sol se pôs, retomou a caminhada, rígida como um robô. Caiu diversas vezes, mas sempre se levantava e voltava a caminhar. Caminhava. Tinha de caminhar. Fim do dia. Descanso. Noite. O olho indicava o caminho. Marcha forçada até total esgotamento, que chegava muito antes do nascer do sol. Uma breve soneca. Frio. Falta da energia mágica. Fiasco total em todas as tentativas dos feitiços para a criação de luz e de calor, sede somente minimizada pelas lambidas do orvalho da lâmina do espadim e das pedras. Quando o sol surgiu, Ciri adormeceu. Foi despertada pelo calor infernal. Levantou-se para voltar a caminhar. Desmaiou depois de menos de 1 hora de marcha. Quando voltou a si, o sol estava no zênite, queimando insuportavelmente. Não tinha forças para procurar uma sombra. Não tinha forças para se levantar. Mas levantou-se. Recusando-se a se render, caminhou por quase todo o dia seguinte, e parte da noite. Novamente passou o período mais quente do dia encolhida debaixo de uma rocha inclinada enfiada na areia. Teve um sonho tormentoso. Sonhou com água que poderia ser bebida à vontade. Com enormes cachoeiras brancas encobertas por uma névoa e um arco-íris. Com riachos murmurantes. Com pequenas fontes silvestres obscurecidas por ramos de samambaias. Com chafarizes palacianos cheirando a mármore. Úmido, com poços cobertos de musgo. Com baldes transbordantes de água. Com gotas pingando de suadas estalactites de gelo. Com água fria e fortificante que fazia doer os dentes, mas que possuía um sabor tão maravilhoso e inigualável. Acordou.
Ergueu-se de um pulo e começou a caminhar na direção de onde havia vindo. Retornava cambaleando e caindo vez por outra. Tinha de retornar. Havia passado, sem se dar conta, por um riacho murmurante. Como pudera ser tão desatenta? O calor diminuíra, aproximava-se o fim do dia. O sol indicava o poente. As montanhas. O sol não tinha o direito de estar às suas costas. Ciri livrou-se dos delírios, contendo o choro. Deu meia volta e recomeçou a caminhada. Caminhou a noite toda, mas muito devagar. Não foi muito longe. Chegou a adormecer enquanto andava, sonhando com água. O sol nascente encontrou-a sentada num bloco de pedra, com os olhos fixos na lâmina do espadim e o antebraço desnudo. Afinal, o sangue é líquido, pode ser bebido. Afastou a ideia delirante e o pesadelo. Lambeu o orvalho que cobria a lâmina e voltou a caminhar. Desmaiou, voltando a si queimada pelo sol e pelas pedras aquecidas. Diante dela, por trás da cortina de ar aquecido, via os serrilhados dentes da cadeia de montanhas. Mais próximos, bem mais próximos, mas já não tinha forças e se sentou. O espadim em sua mão refletia os raios do sol, praticamente ardendo. Era afiado, Ciri estava ciente disso. Por que você se tortura tanto? Perguntou-lhe o espadim, com a séria e calma voz da pedante feiticeira chamada Tissaia de Vries. Por que você se condena a tamanho sofrimento? Acabe com isso de uma vez por todas. Não, não vou me render. Você não vai suportar. Sabe como se morre de sede? Você pode enlouquecer a qualquer momento, e aí será tarde demais. Você não saberá mais como terminar com isso. Não, não vou me render. Resistirei. Enfiou o espadim na bainha, ergueu-se, cambaleou e caiu. Ergueu-se novamente e voltou a cambalear, mas retomou a marcha. No alto, bem alto no céu dourado, viu um abutre. Quando voltou a recuperar a consciência, não se lembrava do momento em que desmaiara. Não sabia por quanto tempo ficara caída. Olhou para o céu. Ao abutre que descrevia círculos acima dela juntaram-se outros dois. Não tinha mais forças para se levantar. Compreendeu que chegara seu fim. Aceitou tal fato calmamente, até com certo alívio. Algo tocou seu ombro, de leve e com muito cuidado. Após o longo período de solidão, quando estivera cercada exclusivamente por pedras mortas e imóveis, o toque fez com que se erguesse. Na verdade, ela tentou se erguer, apesar de todo o cansaço. Aquilo que a tocara rinchou e recuou, batendo com força os cascos no chão. Ciri fez um esforço e se sentou, esfregando os olhos inchados. Enlouqueci, pensou. A alguns passos dela estava parado um cavalo. Ciri piscou várias vezes. Aquilo não era uma miragem. Era um cavalo de verdade. Um cavalinho bem jovem, um potro. Ciri lambeu os lábios ressecados e, sem querer, pigarreou. O cavalinho deu um salto e fugiu, batendo com os cascos nos seixos. Movia-se de maneira muito estranha. Sua pelugem também não era típica, nem parda, nem cinza. No entanto, era possível que apenas parecesse ser assim, pois estava de costas para o sol. O potro relinchou e deu alguns passos. Agora Ciri podia vê-lo melhor, o suficiente para notar outros detalhes estranhos, além da efetivamente atípica pelugem. Cabeça muito pequena, pescoço demasiadamente comprido, machinhos finos e cauda comprida e espessa. O cavalinho parou e olhou para ela, virando levemente a cabeça. Ciri soltou um suspiro silencioso. Da proeminente testa do animal emergia um chifre com mais de 2 palmos de comprimento. Não é possível, pensou Ciri, recuperando totalmente a consciência e fazendo um grande esforço mental. Não há mais unicórnios no mundo, todos foram extintos. Mesmo no grande livro dos bruxos de Cair Molen não havia menção alguma a unicórnios. Li algo sobre eles somente no livro dos mitos, lá no templo, e no Fisiologus que fiquei examinando no banco do Senhor Giancardi, havia uma ilustração representando um unicórnio, mas aquele unicórnio mais parecia um bode do que um cavalo, tinha machinhos peludos, barbicha de bode e chifre de quase 2 braças. Estava espantada por se lembrar tão bem de fatos ocorridos havia centenas de anos. Sentiu a cabeça girar em uma pontada aguda nas entranhas. Gemeu e se encolheu toda em posição fetal. O unicórnio bufou e deu um passo em sua direção. Em seguida parou, erguendo bem alto a cabeça. Ciri lembrou-se repentinamente do que os livros diziam a respeito de unicórnios. Você pode se aproximar sem medo, falou com voz rouca, tentando levantar-se. Pode vir porque eu sou. O unicórnio voltou a bufar, deu um salto para trás e galopou para longe, agitando assintosamente a cauda. Mas logo depois parou, sacudiu a cabeça, bateu com um dos cascos e relinchou bem alto. Não é verdade, gemeu Ciri desesperadamente.
O máximo que Jarry fez foi me dar um beijo uma só vez, e isso não conta. Volte! O esforço a fez ficar com a visão turva e cair sobre as pedras. Quando finalmente conseguiu erguer a cabeça, o unicórnio estava de novo bem próximo, olhando inquisitivamente para ela, com a cabeça abaixada e bufando baixinho. Não precisa ter medo de mim, sussurrou Ciri. Não precisa porque eu estou morrendo. O unicórnio relinchou, sacudindo a cabeça. Ciri desmaiou. Quando voltou a si, estava sozinha, com o corpo dolorido, empedernida, sedenta, faminta e absolutamente sozinha. O unicórnio fora uma miragem, uma ilusão, um sonho, sumira como Sami um sonho. Ciri dava-se conta disso e o aceitava, porém sentia mágoa e desespero, como se o fantástico ser tivesse realmente existido, tendo estado a seu lado e a abandonado, assim como fora abandonada por todos. Quis se levantar, mas não conseguiu. Apoiou o rosto nas pedras. Movendo lentamente a mão, começou a tatear à sua volta até encontrar a empunhadura do espadim. O sangue é líquido, e eu preciso beber. Ouviu o som de cascos de cavalo e um relincho. Você voltou, sussurrou, erguendo a cabeça. Voltou de verdade? O unicórnio bufou bem alto. Ciri viu os cascos bem próximos de seu rosto. Os cascos estavam molhados. Na verdade, encharcados. A sensação de esperança deu-lhe novas forças e preencheu-a de euforia. O unicórnio lhe indicava o caminho, e Ciri o seguia, ainda sem estar totalmente certa de não estar sonhando. Quando suas forças se esgotaram, passou a andar de quatro e, por fim, a rastejar. O unicórnio conduziu-a por entre as rochas até uma estreita passagem coberta de areia. Ciri rastejava com o resto de suas forças, mas rastejava porque a areia estava úmida. O unicórnio parou junto de uma visível depressão na areia. Relinchou, bateu fortemente o casco, uma vez, duas, três. Ciri compreendeu. Rastejou para perto dele e ajudou-o. Cavou, quebrando as unhas, arranhando a pele e puxando a areia para fora. Talvez até estivesse chorando, mas não tinha certeza disso. Quando no fundo do buraco surgiu um líquido lamacento, Ciri imediatamente colou os lábios nele, sorvendo aquele restinho de água barrenta misturado com areia com tanto afã que o líquido desapareceu. Ela fez um esforço para se controlar e aprofundou o buraco com a ajuda do espadim. Moendo grãos de areia com os dentes e tremendo de impaciência, ficou aguardando até a depressão voltar a se encher de água. Em seguida, bebeu. Por muito tempo. Depois, deixou a água decantar um pouco e sorveu 4 ou 5 goles de água com lodo, mas sem areia. Foi somente então que se lembrou do unicórnio. Você também deve estar com sede, Cavalinho falou. E é certo que não vai beber lama, porque nenhum cavalo bebe lama. O unicórnio relinchou. Ciri cavou ainda mais fundo, escorando as paredes do buraco com pedaços de rocha. Espere um pouco, Cavalinho. Deixe a água decantar. O cavalinho relinchou, bateu com os cascos no chão e sacudiu a cabeça. Está bem, pode beber. O unicórnio aproximou cuidadosamente as narinas da água. Pode beber, Cavalinho. Não é um sonho. É água de verdade. No começo, Ciri fez corpo mole. Não queria afastar-se da fontezinha. Tinha inventado uma forma de beber que consistia em espremer dentro da boca um lenço previamente mergulhado na água do buraco, o que lhe permitia, de certa maneira, engolir menos areia e lodo. Mas o unicórnio insistia, relinchava, afastava-se, para retornar logo em seguida. Estava claro que a convocava a retomar a marcha e indicava o caminho a ser seguido. Depois de muito refletir, Ciri concordou. O animal tinha razão, ela devia prosseguir na direção das montanhas, sair do deserto. Diante disso partiu com o unicórnio, olhando para trás e memorizando a localização da fonte. Não queria ter de procurá-la de novo caso precisasse retornar. Andaram o dia inteiro. O unicórnio, que Ciri batizara de Cavalinho, mostrava o caminho. Era um cavalinho muito estranho. Mordia e mastigava caules ressecados que jamais seriam tocados não só por um cavalo, mas até por uma cabra faminta. E, quando deparou com uma coluna de grandes formigas marchando entre as pedras, começou a comê-las. Num primeiro momento, Ciri olhou para aquilo com espanto, porém acabou juntando-se à ceia. Estava com fome. As formigas eram terrivelmente azedas, mas talvez isso mitigasse o desejo de vomitá-las. Além disso, havia muitas delas, o que permitia exercitar um pouco as mandíbulas enrijecidas. O unicórnio comia os insetos por inteiro, enquanto Ciri contentava-se com os abdômenes, cuspindo os fragmentos mais duros das armaduras quitinosas. Seguiram adiante. O unicórnio descobriu umas amareladas ervas daninhas e as devorou com gosto. Dessa vez, Ciri não se juntou a ele. No entanto, quando o cavalinho achou ovos de lagarto enterrados na areia, foi a vez de ela comê-los e de ele ficar
Apenas olhando, retomaram a caminhada. Ciri viu novas ervas daninhas e apontou-as para o unicórnio. Algum tempo depois, Cavalinho chamou a atenção dela para um enorme escorpião negro com uma cauda de pelo menos 1,5 palmos de comprimento. Ao ver que Ciri não tinha intenção alguma de comer o escorpião, o unicórnio o comeu, e logo em seguida, indicou a ela outro ninho com ovos de lagarto. Pelo visto, tratava-se de uma cooperação bastante proveitosa para ambas as partes. Continuaram seguindo em frente. Quando caiu a noite, o unicórnio parou e se pôs a dormir de pé. Ciri, acostumada a lidar com cavalos, tentou fazê-lo deitar assim, poderia ficar sobre ele e aproveitar seu calor. Mas todas as tentativas falharam. Cavalinho se afastava, sempre mantendo certa distância. Na verdade, comportava-se de maneira totalmente diversa da descrita nos livros, e estava mais do que claro que não tinha a mínima intenção de colocar a cabeça no regaço da jovem. Ciri estava cheia de dúvidas, sem excluir a possibilidade de os livros estarem errados no que se referia ao relacionamento dos unicórnios com virgens, via ainda outra justificativa. Cavalinho era, evidentemente, um potro de unicórnio, e, levando em conta sua pouca idade, poderia não ter a mais vaga noção do que era uma virgem. Ciri descartou a ideia de o animal ser capaz de sentir e tratar com seriedade aqueles poucos sonhos estranhos que ela tivera. Quem poderia levar sonhos a sério? O unicórnio decepcionou-a num ponto. Já estavam caminhando 2 dias e 2 noites, e ele não encontrou água, apesar de tê-la procurado. Parara diversas vezes balançando a cabeça, meneando o corno, penetrando por entre brechas nos rochedos e tentando cavar a areia com os cascos. Encontrou formigas, assim como ovos e larvas de formigas. Encontrou um ninho de lagartos. Encontrou uma cobra colorida, matando-a com destreza. Mas não encontrou água. Ciri notou que Cavalinho andava a esmo, sem manter uma linha reta e uniforme em seus deslocamentos. E teve a bem fundamentada convicção de que aquele ser não era um animal de deserto e que, simplesmente se perdera nele, assim como ela. As formigas que passaram a encontrar em abundância, continham uma umidade ácida, mas Ciri pensava cada vez mais seriamente em voltar àquela fontezinha descoberta por Cavalinho. Caso continuassem avançando sem achar água, poderiam chegar a um ponto em que lhes faltariam forças para retornar a ela. O calor era insuportável, e o ato de caminhar, extenuante. Estava a ponto de tratar daquele assunto com Cavalinho quando este relinchou repentinamente, agitou a cauda e galopou em costa abaixo. Ciri foi atrás dele, alimentando-se com abdômenes de formigas pelo caminho. Um grande espaço entre as rochas estava preenchido por um areal com uma claramente visível depressão no meio. Que bom! Alegrou-se Ciri. Você é muito esperto, Cavalinho. Achou mais uma fontezinha. Neste buraco tem de haver água. O unicórnio bufava prolongadamente, trotando em volta da depressão. Ciri aproximou-se. A depressão parecia grande, com mais de 100 pés de diâmetro, e era tão precisa e regularmente circular que dava a impressão de alguém ter apertado um gigantesco ovo contra a superfície da areia, formando uma espécie de funil. Ciri repentinamente se deu conta de que uma forma tão regular assim não poderia ter surgido de maneira espontânea. Mas já era tarde. Algo se mexeu no fundo do funil, e um violento jato de areia e cascalho acertou o rosto de Ciri, que deu um pulo para trás e tropeçou, caindo dentro do buraco. O jato de areia e cascalho que a atingia também batia nas bordas do funil, que, aos poucos, foram se desfazendo e desabando para o fundo. Ciri gritou desesperadamente, agitou os braços como um nadador afogando-se e tentou encontrar uma base para apoiar os pés. Não precisou de muito tempo para se dar conta de que seus gestos violentos somente pioravam a situação, cobrindo-a com cada vez mais areia. Virou-se de costas, apoiou-se nos calcanhares e abriu os braços o máximo que pôde. A areia no fundo do funil moveu-se, ondulou, e Ciri pôde divisar emergindo dele umas tenazes cor de bronze terminadas em ganchos afiados com mais de meia braça de comprimento. Gritou novamente, dessa vez com muito mais força. A saraivada de cascalho parou repentinamente de cair sobre ela, desabando no lado oposto do funil. O unicórnio empinou, relinchando como ensandecido, e a borda cedeu sob seu peso. Ele ainda tentou desatolar da pegajosa areia, mas todos os seus esforços foram em vão. Ia cada vez mais sendo envolto por ela e desabava cada vez mais rápido para o fundo do buraco. As pontas das terríveis tenazes bateram uma na outra, emitindo um som horripilante. O unicórnio relinchou de novo, tentando inutilmente afastar a areia com as patas dianteiras, já que as traseiras já estavam imobilizadas. Quando chegou ao fundo do buraco, foi capturado irremediavelmente pelas terríveis tenazes do monstro oculto na areia.
Ao ouvir o desesperado relincho de dor, Ciri soltou um grito furioso e atirou-se buraco abaixo, desembainhando o espadim, mas logo percebeu que havia cometido um erro. A camada de areia que ocultava o monstro era espessa demais, e a lâmina do espadim não conseguia atingi-lo. Para piorar, o unicórnio, retido pelas tenazes e enlouquecido de dor, agitava-se violentamente para todos os lados, batendo com os cascos a torto e a direito, ameaçando-a com a possibilidade de quebrar seus ossos. Naquela situação, todas as formas de combate que aprendera com os bruxos não tinham serventia alguma. No entanto, restava ainda um simples encanto. Ciri apelou para a força e recorreu à telecinesia. Uma nuvem de areia ergueu-se no ar e revelou o monstro, agarrado à coxa do desesperado unicórnio. Ciri soltou um grito de pavor. Jamais vira algo tão horrível em toda a vida, nem mesmo em ilustrações nos inúmeros livros dos bruxos. Não era capaz sequer de imaginar que algo tão asqueroso pudesse existir. A criatura tinha cor cinza sujo, era arredondado e rechonchudo como um percevejo empanturrado de sangue, e uma tênue camada de pelos cobria-lhe o corpo. Parecia não ter pernas, mas suas tenazes eram quase tão compridas quanto ele mesmo. Sem a proteção arenosa, o monstro soltou imediatamente o unicórnio e começou a se enterrar através de rápidas e violentas ondulações do corpo abarricado. Conseguia executar a tarefa com surpreendente competência, no que era ajudado pelo unicórnio, que, em seu permanente esforço para livrar-se do buraco, jogava cada vez mais areia para baixo. Ciri foi tomada por um violento desejo de vingança. Atirou-se sobre a criatura já pouco visível e desferiu um golpe do espadim em seu dorso arqueado. Atacou por trás, tomando cuidado para se manter afastada das agitadas tenazes, as quais, como ficou patente, o monstro podia estender bastante para todos os lados. Golpeou-o novamente enquanto ele continuava a tentar se enterrar com uma velocidade incrível. No entanto, não se enterrava para fugir e fazia-o para atacar, para ficar totalmente encoberto pela areia. Bastaram-lhe apenas mais 2 ondulações do corpo, e uma vez oculto, disparou com violência um jato de cascalho sobre Ciri, cobrindo-a até a metade das coxas. Ela conseguiu livrar-se e dar um passo para trás, mas não havia para onde fugir. Continuava num buraco de areia fofa, que, a cada movimento, fazia-a descer mais. Então, no fundo, a areia ondulou novamente e daquela onda emergiram as temidas tenazes terminadas em ganchos afiados. Foi salva por Cavalinho, que, ao chegar ao fundo do buraco, golpeou fortemente com os cascos o montículo de areia que delatava a presença do monstro. Os selvagens coices revelaram o dorso cinzento da criatura. O unicórnio abaixou a cabeça e cravou o chifre no lugar exato em que a cabeça com as tenazes juntava-se ao resto do corpo. Ao ver que as tenazes do monstro pregado ao fundo do buraco permaneciam caídas e imóveis, Ciri deu um pulo para frente e, tomando impulso, cravou o espadim no corpo em convulsões. Tirou a lâmina e cravou-a mais uma vez, e mais uma. Enquanto isso, Cavalinho desencravou o chifre e, com grande ímpeto, deixou cair os cascos dianteiros sobre o corpo abarricado. O pisoteado monstro não tentou mais se cobrir. Permaneceu imóvel, enquanto a areia a seu redor se umedecia com um líquido esverdeado. Não foi sem muita dificuldade que conseguiram sair do buraco. Ciri deu alguns passos e caiu impotente sobre a areia, arfando pesadamente e tremendo toda por causa da onda de adrenalina que lhe atacava a garganta e as têmporas. O unicórnio ficou andando à sua volta. Pisava desajeitadamente, sangrando da ferida na coxa, com o sangue escorrendo pela perna até o machinho e deixando um rastro vermelho na areia. Ciri conseguiu ficar de joelhos e vomitou violentamente. Depois ergueu-se e, cambaleante, aproximou-se de Cavalinho, mas ele não se deixou tocar, jogando-se no chão e esfregando a ferida na areia, na qual, então, enfiou o chifre a fim de limpá-lo. Ciri também esfregou e limpou a lâmina do espadim, lançando olhares desconfiados para o buraco do qual acabaram de sair. O unicórnio levantou-se, relinchou e se aproximou. Gostaria de examinar sua ferida, Cavalinho. Cavalinho relinchou e agitou a cabeça chifruda. Se não quer, paciência. Se está em condições de andar, vamos embora daqui o mais rápido possível. Pouco tempo depois, depararam com um novo areal, com a superfície também pontilhada de buracos em forma de funil. Ciri ficou olhando para eles com apreensão. Alguns eram pelo menos 2 vezes maiores do que aquele em cujo interior haviam recentemente lutado pela vida. Não ousaram atravessar o areal, desviando-se dos buracos. Ciri estava convencida de que os tais funis consistiam em armadilhas para vítimas desprevenidas, e que os monstros abrigados dentro deles eram perigosos apenas para as vítimas que ali caíssem. Se fossem muito
Cuidadosos e se mantivessem sempre afastados da boca dos funis, poderiam cruzar o terreno arenoso sem temer que uma das criaturas emergisse de um deles e saísse em sua perseguição. Embora tivesse certeza absoluta de que não haveria tal perigo, Ciri preferiu não arriscar. O unicórnio tinha claramente o mesmo entendimento, bufando e afastando-a para longe do areal. Para evitarem o perigoso terreno, aumentaram consideravelmente seu trajeto, descrevendo um longo arco, mantendo-se junto das rochas e andando exclusivamente sobre um piso duro no qual nenhum monstro conseguiria se enterrar. Enquanto caminhava, Ciri não tirava os olhos das crateras no areal. Mais de uma vez viu como das mortais armadilhas emanavam jatos de areia, os monstros aprofundavam e renovavam suas tocas. Algumas delas estavam tão próximas umas das outras que a areia expelida por uma criatura caía dentro de outros buracos, despertando a ira dos seres neles. Escondidos. Nessa hora tinha início uma violenta canhonada, com areias unindo e batendo como granizo. Ciri perguntava-se o que os monstros estariam caçando num árido deserto. Logo obteve a resposta. De um dos buracos mais próximos saiu voando uma coisa escura que, descrevendo um arco, caiu perto deles. Após um breve momento de hesitação, Ciri saltou das rochas para a areia. Aquilo que voara do buraco era o cadáver de um roedor que lembrava um coelho, a julgar por seu pelo, pois estava ressecado e vazio como uma bexiga. Não havia nele nem uma gota de sangue. Ciri ficou toda arrepiada. Agora sabia o que os monstros caçavam e como se alimentavam. O unicórnio soltou um relincho de advertência. Ciri ergueu a cabeça. Ao redor não havia buraco algum, apenas areia plana e lisa. Repentinamente, porém, aquele terreno plano e liso embarrigou, e a barriga começou a se mover com rapidez em sua direção. Ciri jogou fora o ressecado cadáver e correu de imediato para cima das rochas. A decisão de contornar o areal mostrara-se acertada. Continuaram a andar, evitando quaisquer áreas arenosas, por menores que fossem, e sempre pisando em terreno duro e pedregoso. Cavalinho mancava, avançando lentamente, e embora o ferimento na coxa continuasse sangrando, não permitia que Ciri se aproximasse e o examinasse. O areal estreitou-se bastante e começou a zigue-zaguear. A fina e fofa areia cedeu lugar a um grosso cascalho, e depois, a seixos rolados. Como não viam cratera alguma havia bastante tempo, resolveram descer das rochas e caminhar pela senda. Ciri, embora novamente atormentada por fome e sede, começou a se mover mais rápido. Havia esperança. A pedregosa senda não era uma senda, e sim o leito de um rio que seguia na direção das montanhas. A bem da verdade, o rio não tinha água, porém os conduziria à sua fonte, demasiadamente tênue para encher o leito do rio, mas sem dúvida com água suficiente para matar a sede. No entanto, Ciri teve de diminuir o ritmo por causa do unicórnio, que avançava com evidente dificuldade e tropeçava toda hora, puxando uma perna e pisando com um lado do casco. No fim do dia, ele se deitou, sem se levantar quando ela se aproximou. Permitiu que ela examinasse o ferimento. Na verdade, havia 2 ferimentos, um de cada lado da coxa. Ambos estavam inflamados e continuavam a verter sangue, com o qual escorria um pus fedorento. O monstro era peçonhento. No dia seguinte, a situação ficou ainda pior. O unicórnio mal conseguia se arrastar. Ao anoitecer, deitou-se e não quis mais se levantar. Quando Ciri se ajoelhou a seu lado, ele moveu as narinas e o chifre na direção dos ferimentos e soltou um relincho. Naquele relincho havia dor. O pus escorria cada vez mais e seu cheiro era horrível. Ciri desembainhou o espadim. Cavalinho fez um esforço para se levantar, mas em vão. Não sei o que fazer, soluçou Ciri, olhando para a lâmina. Não sei mesmo. Provavelmente devo cortar os ferimentos e espremer deles o pus e o veneno. Mas não sei como fazê-lo. Posso acabar ferindo você ainda mais. O unicórnio tentou se erguer um pouco, relinchou. Ciri sentou sobre as pedras, apoiando a cabeça nas mãos. Não me ensinaram a curar, falou com amargura. Ensinaram-me a matar, dizendo que, dessa maneira poderei salvar vidas. Aquilo foi uma enorme mentira, cavalinho. Mentiram para mim. Ao anoitecer, com a escuridão crescendo rapidamente, o unicórnio permaneceu deitado enquanto Ciri pensava febrilmente. Ela recolheu uma porção de cardos e caules de outras plantas que cresciam em abundância às margens do leito do rio ressecado, mas Cavalinho não quis comer. Impotente, deitara a cabeça sobre as pedras e já nem tentava mais se erguer. Apenas piscava um olho. Uma baba branca começou a escorrer de sua boca. Não tenho como ajudá-lo, Cavalinho, falou Ciri com voz embargada. Não tenho nada, exceto a magia. Sou uma feiticeira. Ciri se levantou e estendeu as mãos. Nada.
Necessitava de muita energia mágica, e não tinha nem sombra dela. Ficou surpresa. Não esperava por isso. Afinal, havia veios de água subterrâneos por toda parte. Deu alguns passos para a esquerda e depois para a direita. Começou a andar em círculos. Afastou-se. Nada. Maldito deserto! Gritou, cerrando os punhos. Você não tem nada. Nem água, nem magia. E a magia deveria estar em todos os lugares. Aquilo também fora uma mentira. Todos mentiram para mim, todos. O unicórnio relinchou. A magia existe em tudo. Na água, na terra, no ar e no fogo. Ciri bateu na testa com a palma da mão. Não pensara nisso antes porque lá, no meio das pedras desnudas, não havia com que acender uma fogueira. Mas agora tinha à mão cardos e caules secos, e para fazer aparecer uma centelha, deveria-lhe bastar aquele restinho de energia que sentia dentro de si. Recolheu alguns gravetos, empilhou-os e cobriu-os com cardos secos. Depois, estendeu cuidadosamente a mão. A pilha de gravetos brilhou com uma chama que devorou as folhas de cardo e formou uma grande labareda. Ciri adicionou caules secos à fogueira. E agora pensou, olhando para as chamas. Sorvê-la? Como? Yennefer me proibiu tocar na energia do fogo. Mas eu não tenho escolha. Nem tempo. Tenho de agir. Os gravetos e as folhas acabarão se consumindo em pouco tempo. O fogo se extinguirá. O fogo, como ele é lindo, como ele é quente. Ciri jamais soube quando e como aquilo aconteceu. Estava com os olhos fixos no fogo quando repentinamente começou a sentir as têmporas latejarem. Agarrou os seios com a impressão de que as costelas estavam se rompendo. Sentiu uma dor pulsante no baixo ventre, no períneo e nos mamilos. Uma dor que, no momento seguinte, se transformou num gozo assustador. Levantou-se. Não se levantou, alçou voo. A força preencheu-a como se fosse chumbo derretido. As estrelas no céu dançaram como se estivessem espalhadas na superfície de um lago. O ardente óleo no oeste explodiu numa luz viva e intensa. Ciri pegou aquela luz e, com ela, a força. A-N. Cavalinho relinchou selvagemente e tentou se levantar, apoiando-se nas patas dianteiras. A mão de Ciri ergueu-se por si mesma, com os dedos dobrados no gesto mágico, enquanto os lábios por si mesmos pronunciavam o encanto. Da ponta dos dedos emanou uma claridade ondulante. As chamas da fogueira pareciam explodir. As ondas de luz emitidas por sua mão tocaram os ferimentos na coxa do unicórnio, concentraram-se neles, e foram por eles absorvidos. Quero que você sare. Exijo isso. Vessael, A.N. A força parecia explodir dentro dela, preenchendo-a de euforia. As chamas ergueram-se ainda mais, clareando os arredores. O unicórnio ergueu a cabeça, relinchou, levantou-se repentinamente e deu alguns passos vacilantes. Torceu o pescoço, aproximou as narinas da coxa e bufou, como se não estivesse acreditando no que via. Soltou um relincho forte e prolongado, agitou a cauda e galopou em torno da fogueira. Curei você, gritou Ciri, orgulhosa. Curei. Sou uma feiticeira. Consegui absorver a força do fogo. Sou poderosa. Posso fazer tudo o que quiser. Virou-se. A fogueira ardia, soltando milhares de faíscas. Não vamos mais precisar sair à procura de fontes. Não vamos mais beber águas lamacentas. Tenho a força. Sinto a força no fogo. Farei com que caia uma chuva sobre este maldito deserto. Farei com que água brote das rochas. Que nasçam flores, grama, nabo. Agora eu posso tudo. Absolutamente tudo. Ergueu violentamente os braços, gritando encantos e escandindo conjuros. Não os compreendia. Não lembrava quando os aprendera ou mesmo se os aprendera de todo. Aquilo não tinha a menor importância. Sentia a força, sentia o poder, ardia em fogo. Era o fogo personificado. Tremia toda por causa do poder que sentia dentro de si. O céu noturno foi cortado por um raio, enquanto entre rochas e cardos o vento uivou. O unicórnio relinchou de modo penetrante e se empinou. O fogo explodiu ainda mais alto. Os gravetos e caules há muito se transformaram em carvão, o que ardia era a própria rocha. Mas Ciri nem notou. Sentia a força, via. E ouvia apenas o fogo. Você pode tudo, sussurravam as chamas. Você possui nossa força e pode tudo. O mundo está a seus pés. Você é enorme. Você é poderosa. No meio das chamas, uma silhueta. Uma mulher jovem com longos cabelos lisos, negros como asas de graúna. A mulher ri de maneira selvagem e cruel. As labaredas dançam a seu redor. Você é poderosa. Os que lhe fizeram tanto mal não sabiam com quem estavam se metendo. Vingue-se. Pague-lhes em dobro o que eles lhe fizeram. Que eles tremam de medo a seus pés, que batam os dentes, sem coragem de erguer a cabeça e olhar para seu rosto.
que implorem por misericórdia, mas você não terá piedade. Pague-lhes com a mesma moeda. Dê troco a todos e por tudo. Vingança. Às costas da mulher de cabelos negros, fogo e fumaça. No meio da fumaça, fileiras de forcas e de estacas, cadafalsos e andaimes. Montes de cadáveres. São cadáveres de Nilfgaardianos, os que conquistaram e saquearam Sintra, mataram o rei e este sua avó Calante, os mesmos que assassinaram pessoas nas ruas da cidade. Da forca pende o guerreiro de armadura negra, a corda rende, e em torno do enforcado há bandos de corvos tentando bicar seus olhos através dos rasgos em seu elmo alado. As forcas seguintes estendem-se até a linha do horizonte, com os corpos do Soyatael, aqueles que mataram Paulo e Dalber em Caeden, assim como os que a perseguiram na ilha de Tâned. Numa das estacas contorcés em agonia o feiticeiro Vilgefortz, cujo belo e traiçoeiramente digno rosto está retorcido e roxo de dor, com a ponta ensanguentada da estaca saindo de sua clavícula. Outros feiticeiros de Tâned estão ajoelhados no chão, têm as mãos amarradas às costas, e as estacas pontudas já os aguardam. Postes envoltos em ramos de olmo estendem-se uns após os outros até o horizonte. Enfumaçado. Ao poste mais próximo está presa por correntes Tris Merigold. Mais adiante, Margarita Lau Santilli, Mãe Nenek, Jarre, Fábio Saques não. Sim, grita a mulher de cabelos negros. Morte a todos. Vingue-se deles, despreze-os. Todos eles lhe fizeram mal, quiseram lhe fazer mal e poderão vir a querer lhe fazer mal. Despreze-os, porque finalmente chegou o tempo do desprezo, da vingança e da morte. Morte a todos. Morte, aniquilamento e sangue. Sangue em sua mão, sangue em seu vestidinho. Eles atraíram, enganaram, prejudicaram. Agora você tem a força. Portanto, vingue-se. Os lábios de Yennefer estão cortados e esmagados, sangrando em profusão. Seus braços e pernas estão atados por pesadas correntes presas às úmidas e sujas paredes de uma masmorra. A multidão em torno do cadafalso grita, o poeta Jasquier coloca a cabeça no cepo, o afiado gume do machado do carrasco brilha no ar. As pessoas mais próximas do cadafalso estendem um lençol para recolher o sangue. O grito da turba abafa o golpe, que faz tremer todo o andaime. Eles atraíram, enganaram-na e iludiram. Todos. Para eles, você não passou de uma marionete. Eles se aproveitaram de você. Condenaram-na à fome, à sede, ao sol escaldante, à humilhação e ao abandono. Chegou o tempo do desprezo e da vingança. Você tem a força. Você é poderosa. Que o mundo todo trema diante de você. Que o mundo todo trema diante do sangue antigo. Bruxos são trazidos ao cadafalso. Vazemir e Skel, Coen, Lambert e Geralt. Geralt mal se mantém em pé. Está coberto de sangue. Não. À sua volta, fogo. Detrás da parede de chamas emanam relinchos selvagens. São os unicórnios, que se empinam, sacodem a cabeça e batem com os cascos no chão. As crinas parecem estandartes guerreiros, os chifres são longos e afiados como espadas. Os unicórnios são enormes, tão grandes quanto os cavalos de guerreiros, muito maiores do que seu cavalinho. De onde eles vieram? Como podem ser tantos? As labaredas erguem-se aos céus. A mulher de cabelos negros ergue os braços. Suas mãos estão cobertas de sangue. Seus cabelos são agitados pelo calor das chamas. Arda, arda. Falca, vá embora. Não quero você. Não quero sua força. Arda, Falca. Não quero. Você quer. Você anseia por ela. A ansiedade e o desejo ardem em você como uma chama. O deleite a seduz. Trata-se de poder, da força, do mando. É o mais deleitoso dos deleites do mundo. Relâmpago, trovão, vento, barulho de cascos e relinchos dos unicórnios correndo em volta do fogo. Não quero essa força. Não quero. Renuncio a ela. Ciri não sabia. O fogo que se extinguira ou foram seus olhos que obscureceram. Caiu, sentindo no rosto as primeiras gotas de chuva. Deve-se privar a criatura de sua existência. Não se pode permitir que ela exista. A criatura é perigosa. Confirmação. Negação. A criatura não convocou a força para si mesma. Ela o fez para salvar o Arraquax. A criatura é capaz de se compadecer. É graças à criatura que o Arraquax está de volta entre nós. Mas a criatura tem a força. Se quiser fazer uso dela, ela não poderá fazer uso dela. Nunca. Ela renunciou. Ela renunciou à força. Completamente. A força foi embora. Isso é muito estranho. Nunca compreenderemos as criaturas. E não precisamos compreendê-las. Privemos a existência à criatura. Antes que seja tarde demais. Confirmação. Negação. Vamos embora daqui. Deixemos a criatura. Deixemo-la a seu destino.
Não sabia por quanto tempo ficou deitada sobre as pedras, agitada por calafrios e com os olhos fixos no céu, que mudava de cor. O ambiente era alternadamente claro e escuro, frio e quente, mas ela permanecia impotente, emurchecida e vazia como o cadáver daquele roedor, sugada e jogada para fora do buraco na areia. Não pensava em nada. Estava solitária, vazia. Não tinha mais nada e não sentia nada em si. Não sentia sede nem fome, nem cansaço nem medo. Tudo sumira, até a vontade de sobreviver. Havia apenas um enorme vazio, frio e aterrador. Sentia aquele vazio com todo o seu ser, com cada célula de seu organismo. Sentia sangue na parte interna das coxas. Aquilo lhe era indiferente. Estava vazia. Perdera tudo. O céu mudava de cor, e ela não se movia. Haveria algum sentido em se mover no vazio? Não se mexeu quando soaram cascos de cavalos a seu redor. Não reagiu aos altos gritos e chamados, às vozes excitadas, aos relinchos. Não se moveu quando foi erguida por braços possantes, pendendo inerte. Não respondeu às sacudidelas e empurrões, nem aos gritos e às perguntas violentas. Não as entendia, e não queria entender. Estava vazia e indiferente. Foi com indiferença que aceitou-lhe borrifarem o rosto com água. Quando aproximaram um cantil de seus lábios, bebeu indiferentemente sem engasgar. Depois, continuou indiferente. Colocaram-na sobre o arção de uma sela. O períneo estava sensível e dolorido. Como tremia muito, cobriram-na com uma manta. Como? Estava inerte e flácida, amarraram-na com um cinto ao cavaleiro sentado atrás dela. O cavaleiro fedia a suor e urina. Aquilo também lhe era indiferente. Havia vários cavaleiros à sua volta. Ciri olhava para eles com total indiferença. Estava vazia, perdera tudo. Para ela, nada mais tinha significado. Nada. Nem mesmo o fato de o elmo do guerreiro no comando dos cavaleiros ser adornado com asas de ave de rapina.